Olá, bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Hoje vamos relatar em audiobook uma amostra do livro Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, autor Tiago Nigro. Muito obrigado por estar aqui novamente. Aproveite e já assine o nosso canal, se inscreva, clique no sininho para ficar por dentro dos próximos audiobooks. Então vamos lá. Prefácio. Costumo dizer que as pessoas de sucesso geralmente já erraram muito. Afinal, apenas quem está disposto a se arriscar pode errar e, consequentemente, aprender com os próprios erros. Tiago Nigro é uma dessas pessoas que se arrisca e, muito mais do que isso, busca o aprendizado sempre. Poucas pessoas teriam coragem para enveredar por caminhos desconhecidos e arriscados, ainda tão jovens, aos 18 anos, como ele fez. Errar ali, ainda no começo de sua carreira no ramo financeiro, foi provavelmente o ponto-chave para o seu sucesso. Falhar naquele momento o fez perceber que gostar de algo ou se considerar bom nisso não é o suficiente para se tornar um empresário de êxito. É preciso estudar, conhecer, aprender e praticar todos os dias. A expertise adquirida por Nigro após essa experiência me fez convidá-lo para palestrar em meu curso Fator de Enriquecimento, que é o maior treinamento de inteligência emocional financeira do mundo. E por que eu trago a ideia de inteligência emocional financeira? Porque não basta ter ou ganhar dinheiro, é preciso saber lidar com ele, considerando os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos de uma pessoa em relação às finanças. Só assim será possível administrar e multiplicar o dinheiro para ter prosperidade e abundância. E para desenvolver essa inteligência, a primeira coisa a fazer é identificar e, se necessário, mudar a mentalidade que você tem em relação ao dinheiro e aos investimentos. É preciso mudar essa mentalidade para ensinar as pessoas a começarem a pensar como ricas e, assim, se tornarem verdadeiramente ricas. Afinal, que pensamento tem impedido você de multiplicar seus rendimentos? Você sabe como investir e se acha capaz de fazer isso? Ou desistiu de suas finanças antes mesmo de começar a organizá-las? Nesse quesito, do 1000 ao milhão, se propõe a mudar esses pensamentos limitantes, derrubando o mito de que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir e de que apenas alguns são capazes de fazer isso. Desse modo, fiquei muito feliz com o convite para fazer o prefácio desta obra tão rica, essencial para todos que desejam aprender a gerir seus recursos. Aqui, os leitores vão aprender sobre os 3 pilares essenciais para quem quer investir e poupar a longo prazo, pois Tiago se utiliza de metáforas e histórias com uma linguagem leve, além de facilitar o entendimento de termos técnicos, para ensinar a gastar bem, investir melhor e ganhar mais,
Seus conhecimentos atingem de forma eficaz aqueles que finalmente perceberam que precisam cuidar do seu dinheiro. Se você deseja aumentar seu patrimônio através de estratégias de investimento, mas ainda não sabe que ferramenta usar ou como fazer isso, a leitura deste livro é excelente passo para iniciar essa jornada de enriquecimento sábio e continuado. Você aprenderá com o primo rico a desenvolver pouco a pouco a inteligência financeira que tantos buscam ao longo da vida. Desejo a você uma boa leitura e os melhores investimentos. Paulo Vieira, PhD Master, Coach e presidente da Febracis. Introdução. De 2002 até a crise de 2008, o mercado de ações no Brasil apresentou uma rentabilidade acima de 400%, enquanto no período de 2008 a 2012, o mercado de imóveis registrou alta de 124%. Mais recentemente, entre 2011 e 2017, a mais famosa das criptomoedas, o Bitcoin, subiu 4.571.712%, ao mesmo tempo que o mercado de capitais voltou a apresentar números positivos e os títulos públicos de longo prazo deram um salto de 100%. Apesar de índices tão robustos, a maioria das pessoas nem sequer olhou para esses ou outros investimentos similares. Seja por total desconhecimento, seja por medo, os brasileiros preferiram manter sua renda estagnada em aplicações pouco favoráveis ao próprio dinheiro, sendo a mais exemplar a poupança. Sim, você já deve ter ouvido falar que, por causa dos altos juros da nossa economia, a poupança é o pior lugar para se deixar dinheiro parado. Mesmo assim, ela ainda ganha com enorme vantagem a preferência dos poupadores do Brasil, contabilizando um saldo superior a 700 bilhões de reais em 2018, apesar de seu rendimento bruto ter sido de pouco mais de 70% na última década, bem menor se comparado a outros investimentos. Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B, chegou a 2018 com pouco mais de 600 mil investidores, o que representa 0,3% dos brasileiros, e saldo de 187 bilhões de reais, dados oficiais do Tesouro Direto, renda fixa das mais seguras e de simples acesso. Registravam em janeiro de 2018 o total de 572.182 aplicadores ativos e um estoque minúsculo de 47,2 bilhões de reais. Passando dos números à vida cotidiana, esses dados mostram de maneira crua e realista que boa parte dos brasileiros ainda tem feito escolhas inapropriadas para remunerar seu capital. Oportunidades de escalonar ganhos, fazer o seu dinheiro trabalhar por você, no batido jargão das finanças, foram deixadas de lado, pois o dinheiro foi guardado de forma pouco rentável. Isso significa que, no longo prazo, o brasileiro está deixando de fazer o seu montante, pequeno a princípio, gerar ganhos com juros compostos. Na prática, o que você deixou de receber poderia garantir uma aposentadoria antecipada, aquela viagem dos sonhos ou até mesmo a compra
de um imóvel sem a necessidade de financiamento integral. O perfil do aplicador, que pode ser mais audacioso ou mais conservador, tem um grande problema, que é, na maioria das vezes, a aversão ao risco, aliada à falta de conhecimento. Faz os que se consideram investidores, mas, na verdade, são apenas especuladores. Caminham na direção oposta à que deveriam. Eles entram em mercados no momento de alta e os deixam na baixa, acumulando prejuízos assustadores e reforçando a crença de que investir bem não é a coisa para amadores ou deve ser feito apenas por profissionais. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas no Brasil cresceu sem ter recebido noções de educação financeira, seja informalmente no núcleo familiar ou formalmente na escola ou faculdade. Geração após geração, o brasileiro se tornou pouco poupador e nada habituado a observar os próprios gastos, deixando tudo para depois, inclusive a buscar por conhecimento básico sobre finança e investimento. O brasileiro se acostumou a ser mal remunerado, seja recebendo salários baixos ou rendimentos desfavoráveis oferecidos pelos bancos, e a achar que isso é normal, que não pode ser diferente. Grande parte dessa falta de cuidado com o dinheiro advém dos problemas econômicos enfrentados pelo Brasil há décadas. A instabilidade financeira e política associada às altas taxas de inflação fez com que planejar o futuro fosse algo muito difícil e que previsões falhassem com frequência diante de tanta volatilidade. Se analisarmos a taxa média de inflação do Brasil, desde os anos 1930, notaremos que, mesmo em períodos recentes, como a partir de 2010, o índice variou de 2,97 em 2017 a 10,67 em 2015. Somado aos problemas inerentes à economia de nosso país, há um sistema formatado para fazer você crer que ser rico é complicado demais, quase impossível para uma pessoa comum. São siglas complexas, tarifas encobertas pelos bancos, impostos que variam de acordo com cada operação, instabilidade político-econômica que a todo momento ameaça mudar as regras do jogo, falta de perspectiva profissional e visão imediatista, além de tantos outros fatores. Esse mesmo sistema tem feito milhares de pessoas acreditarem que apenas algumas mentes brilhantes, de preferência que representem alguma instituição de grande porte, sabem lidar com o dinheiro e somente elas podem indicar os melhores investimentos. O seu gerente de banco tem as metas a cumprir e bônus a receber, mas você ainda confia que ele, atuando em um país com um dos maiores splits bancários do mundo, oferece a você bons produtos financeiros. Apesar de embrionário, o ambiente de investimento brasileiro, assim como em outros países em desenvolvimento, está em ebulição, com empresas focadas em análise de ações, indicação de carteiras e fundos,
surgindo não só nas grandes capitais, mas inclusive em cidades do interior. Diante de uma profusão de ofertas e exposto a campanhas de marketing, é comum que o cidadão ainda inexperiente se sinta perdido e confie seu dinheiro a esses profissionais ao fazer o primeiro investimento fora da poupança, acreditando na promessa de lucros milagrosos. A verdade, entretanto, é que não existe assessoria isenta no mercado de capitais. Saber escolher por si só onde é melhor aplicar seu dinheiro garante um retorno de capital sempre muito mais atrativo. Parece complicado, mas o Primo Rico está aqui para ajudar na sua tomada de decisão, com a meta de eliminar os ruídos provocados pelos mais diversos tipos de pretensos vendedores de sonhos. Posso adiantar que não são operações diárias de alto risco, muitas vezes calçadas em ativos complexos, como os derivados, que vão fazer você ficar rico mais rápido. Voltar-se para fundos de risco pulverizado e gerenciados com interesse que você, como cliente, vai sempre desconhecer também não garantirá os maiores e mais rentabilidades. Mas, e se eu disser que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso? Você concorda com isso? Você que está aí ouvindo este audiobook? Você concorda que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso? Deixe aí nos comentários, diga sim, concordo, e por que ou não, por que não concordo. Deixa aí, isso vai agradar aos outros que estão lendo. Então vamos lá, vamos continuar. Mas se eu disser que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso, é esse o grande mote que levou à criação do meu projeto, o Primo Rico. Primeiro com um portal voltado para finanças e depois em 2016 com o lançamento de um canal no YouTube, focado em quebrar paradigmas do mundo financeiro e falar de dinheiro de forma direta e descomplicada. Nascido no meio digital, o canal O Primo Rico acumulou muito mais do que 20 milhões de visualizações em 2 anos de existência. Ele escutou demandas, interagiu, percebeu interpretações erradas sobre o mundo das finanças e pôde reagir conforme a necessidade de seu público. Não existe nele receita mágica para o sucesso ou criação de novos mitos. O que ele faz é depurar conteúdo de educação financeira, de forma a torná-lo mais acessível e coerente para a realidade brasileira. A própria criação da marca O Primo Rico parte de um conceito muito familiar e simples: o de que em toda família há um primo rico, e ele pode ser você. Na grande comunidade que formei nas mais diversas plataformas digitais, todos nos tratamos como primos, abertos a trocar experiências, falhas e acertos. Torcemos pelo sucesso do outro e acreditamos que disseminar conhecimento sobre finanças faz bem não só para nós mesmos, mas também para nossa família, nossos amigos e toda a sociedade. E o ponto de partida para tudo isso foi a minha própria vida, os desafios e a dor da falta de dinheiro. Imputou em mim e a meus familiares, e como foi possível reverter
minha própria história para o sucesso financeiro. Entrei no mundo dos negócios aos 17 anos, com R$ 5.000 no bolso, recebidos de meus pais, e a prepotência de achar que poderia dominar o mundo. Investi tudo em ações, mas sem estudo e preparo. Falhei em minha primeira tentativa e rapidamente perdi todo o meu capital. Meu erro, no entanto, em vez de acabar com minha vontade de enriquecer, me fez querer entender ainda mais se havia alguma espécie de código secreto para a riqueza. Por que alguns conseguiam e como conseguiam? Mergulhei de cabeça nos estudos e ainda aos 19 anos acumulei 5 certificações em investimentos. Aos 22, estava à frente de meu próprio escritório de assessoria de investimentos, que ao longo de 5 anos reuni uma equipe com quase 50 profissionais e somava mais de 5.000 clientes cadastrados. Até minha saída do negócio em abril de 2017. A Mnigro Investimentos havia movimentado R$ 2 bilhões de patrimônio declarado e acumulado mais de R$ 500 milhões sob custódia. Nada mal para quem pouco anos antes era um estudante universitário, sem qualquer relação com a área da economia, e começava a juntar seus primeiros trocados fazendo bicos como garçom. Assim como aconteceu comigo, acredito que qualquer pessoa pode alcançar a riqueza estudando, entendendo o básico de finanças e deixando para trás uma série de preceitos. Fomos programados para acreditar que a riqueza é privilégio de poucos, que ela só conseguida com muito esforço, não com mérito e muita sorte, mas nem tudo isso é verdade. A minha proposta aqui é simples e direta. Ensinar você a gastar bem, investir melhor e ganhar mais, com o apoio desse tripé conceitual. Você pode começar a dar seus primeiros passos, ou então aprimorar conceitos sobre investimentos e mercado financeiro. De que de alguma forma parecia muito complicados para ser colocados em prática, sem que um profissional especializado fornecesse coordenadas. A meta deste trabalho é fazer com que qualquer pessoa, não importa a formação acadêmica, conheça e comece a explorar uma série de noções e ferramentas que podem ajudá-la a sair do 1.000 e chegar ao 1.000.000, sem precisar cortar o cafezinho. Isso quer dizer que, apesar de ser necessário fazer alguns sacrifícios no presente, com foco na renda futura, privações precisam de efetividade. Não podemos desprezar pequenos gastos recorrentes, mas também não dá para acreditar que ficaremos ricos ao poupar R$ 1 aqui e 5 ali. Porém, talvez economizaremos R$ 5.000 ao fazer a opção pela compra de um carro usado, deixando de lado a vaidade de entrar em um novo direto da concessionária. Assim como os nossos ganhos precisam potencializar as nossas economias e fazer com que elas tenham escala. Dessa forma, a vida do poupador não vira um martírio e os resultados se tornam muito mais desde o presente. Nesse caminho em busca do enriquecimento, adianto que será muito importante renunciar ao equilíbrio
e a mediocridade. Não existe um grande salto com medidas cometidas, mas você não sairá da média se estiver trabalhando como a maioria das pessoas, mesmo que seja um funcionário exemplar. Cumpra seus horários e as tarefas que lhe pedem. Isso nada mais é do que o mínimo que esperam de você ao lhe darem um emprego. Nos momentos certos, é preciso partir para os extremos. Um atleta de alto rendimento não consegue uma medalha olímpica realizando um treino de força comum. Ele foge do padrão e muitas vezes adota práticas não consideradas saudáveis em troca de performance. Em um de meus estudos sobre a riqueza, visitei a casa do campeão olímpico de natação César Cielo e pude comprovar como isso se dá na prática. Ele demonstrou ser uma pessoa simples, mas com foco extremo em seus objetivos. Quando fomos comer, em vez de montar um prato normal e escolher o que tinha vontade naquela hora, ele se serviu com uma quantidade de comida muito acima do normal, com alimentos escolhidos a dedo para suprir de maneira correta a sua grande necessidade de energia para os treinos. Toda a rotina dele é voltada para aquela disputa de segundos na piscina, na qual todo preparo, tecnologia, força e método devem ser aplicados. Ele relatou seus preparativos para campeonatos e grandes competições. Um atleta que chega a esse patamar treinou muito além do normal para obter os melhores resultados. Na nossa vida é a mesma coisa. Não conheci ninguém que enriqueceu sem trabalhar muito, mais do que seus pares, e que não fosse intenso em suas ações. O esforço delas, porém, continha valor agregado, foi feito com inteligência. Ninguém deve trabalhar 12 horas por dia apenas em troca de um salário limitado. Se fosse assim, os operários de fábrica mais produtivos seriam os mais ricos da indústria. E isso não acontece, pois o mundo real troca essas pessoas por máquinas, premia apenas por resultados, sem reverenciar o esforço que não traz recompensa. 6 sacrifícios para ser rico. 1. Sacrificar o conforto presente. 2. Sacrificar o equilíbrio. 3. Sacrificar a mediocridade. 4. Sacrificar a vontade de ser querido. 5. Sacrificar a fragilidade. 6. Sacrificar o perfeccionismo. Por isso, quem está em busca do enriquecimento deve entender que será difícil agradar a todos. Ninguém que ultrapasse limites alcança a unanimidade, pois sempre haverá quem questione o seu sucesso. Diga que você não merece o que recebeu, que todas as suas conquistas foram por pura sorte. Será preciso filtrar o comentário para identificar quais críticas são construtivas. Com a fragilidade posta de lado, transformamos a adversidades em progresso, pois grandes saltos nunca acontecem em um ambiente cômodo e controlado. Assim como nas relações humanas, só conhecemos de verdade quem está ao nosso lado nos momentos extremos
e de grande pressão, e é nessa hora que afloram as vulnerabilidades, mas também a força. Na economia, é na crise que os setores melhoram suas governanças e seu controle, cortam custos e criam medidas de segurança. Empresas, assim como pessoas, tornam-se antifrágeis, conceito que entenderemos melhor ao longo deste livro, em ambientes hostis. Sabendo disso, podemos deixar de lado a ilusão de que tudo será perfeito. Não somos infalíveis. Não dá para acertar em tudo. Ainda mais quando é a primeira vez que tentamos algo novo. Quem acredita que sua trajetória será 100% limpa e sem falhas está fadado ao fracasso. Os mercados são voláteis, as pessoas mudam de ideia. O futuro é imprevisível. Quem fica muito tempo parado, apenas planejando, pode estar deixando de ver as mudanças acontecerem na porta de casa. O erro, acredite, está entre você e o sucesso, e não no lado oposto a ele. É quase sempre nos deslizes que temos a grande chance de encontrar o caminho correto, aparando arestas e corrigindo rotas. E aí, primos e primas, estão prontos? Então vamos lá. Pilar 1: gastar bem. Fique rico, mas não agora. Quando alguém está sedentário, decide se matricular em uma academia. Geralmente, está muito animado para mudar sua rotina de exercícios de maneira radical, com a meta de entrar em forma o mais rápido possível, antes mesmo de pisar na esteira. Vai à loja de esportes e compra um tênis novo. Pesquisa na internet sobre aquele cara famoso que perdeu vários quilos. Passa no supermercado e enche a despensa de comida leve e saudável. Ao marcar o primeiro treino, ele escuta a pergunta do professor: quantos dias por semana você pretende vir à academia? Assim prepara um programa focado em suas necessidades. Todos os dias, claro. E pode indicar um treino bem pesado, por favor. Ah, tá. Responde com um sorrisinho irônico o professor, que conhece bem esse tipo de aluno. Ele não dá mínima para que o aluno pediu. Entrega uma planilha com apenas 3 dias de exercícios leves por semana. Mas o aluno está empolgado. No primeiro dia, tira a selfie no espelho da academia e posta nas redes sociais. No segundo, acaba participando de umas 3 aulas de treino aeróbico. E no terceiro dia, acha muito baixo o peso especificado pelo professor. Coloca o dobro de carga e, apesar de sentir os músculos tremendo, termina satisfeito as séries do dia de treino. Ao fim da primeira semana matriculado, mal pode mexer as pernas. Quando chega o domingo, o atleta ansioso tem que passar o dia inteiro na cama, de tanta dor. Na segunda-feira, não consegue ir para a academia. Afinal, houve um imprevisto no trabalho. No dia seguinte, só tem tempo para uma caminhada leve, de meia hora, pois está começando a ficar resfriado. E, assim, passam-se 1, 2, 3 semanas.
As visitas à academia, que foram diárias na primeira semana, logo se espaçam. Essa fuga dos treinos foi comprovada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em um estudo publicado em 2016. Em 3 meses, 63% dos alunos matriculados em academias acabam abandonando os treinos. Ao fim dos primeiros 12 meses, apenas 4% das pessoas continuam realizando a atividade física. Essa estatística negativa e assustadora é uma excelente metáfora para começarmos a falar de dinheiro. Assim como na academia, a maioria das pessoas que começa seus estudos em busca da riqueza pensa que só serão necessários alguns poucos dias de dedicação máxima para sair da estaca zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam muito animadas, preenchendo planilhas complexas, anotam cada centavo gasto, a todo momento acessam a conta bancária para ver o que está acontecendo. Mas, assim como no nosso exemplo inicial, aquela garra aos poucos vai se dissipando. É um gasto inesperado que entra, uma conta que parece impossível de ser cortada. Muito estudo que precisa ser colocado em dia. O desânimo logo bate na porta de entrada e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar, passando do 0 ao 100, antes mesmo de avançar pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Sem passar por todos os degraus necessários, é impossível chegar ao fim da jornada. E nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O próprio perfil do poupador brasileiro demonstra que o exercício de pensar em longo prazo não é algo arraigado em nossa cultura. De acordo com a pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2014, compilada por José Roberto Rodrigues Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. Nossa falta de traquejo para a acumulação de capital nos coloca atrás de países como Argentina, Índia, Chile, Colômbia e Rússia. Mais longe ainda, estamos de nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, em que 45,1% poupam pensando na aposentadoria. E a Alemanha, onde 55,1% da população age dessa forma. O mais interessante é que o relatório de Afonso ainda aponta que o problema não faz distinção social, sendo que, dentre os 60% mais ricos da população brasileira, apenas 4,7% têm o hábito de poupar. Se considerarmos os 40% mais pobres, a aptidão para guardar dinheiro cai ao menos da metade para 2,1%. Na média, cada 31 países considerados de baixa renda, continuamos na lanterna, uma vez que, mesmo nessas nações menos favorecidas, 8,3% da população, de acordo com o Banco Mundial, faz algum tipo de poupança. Lidar com dinheiro exige disciplina, comprometimento e estudo. Mas
acima de tudo, uma grande mudança de mentalidade, o tal do mindset. E, por mais que pareça fácil e que você tenha nas mãos as ferramentas certas, fica difícil um projeto de longo prazo dar certo se você gasta todas as suas fichas logo no começo e não aprende, pouco a pouco, a mudar hábitos e forma como se comporta com o dinheiro. Não podemos esperar que alguém que mal se levanta do sofá se torne um maratonista em 2 semanas. Da mesma forma, você não pode ter a pretensão de se tornar um as das finanças quando há poucos dias mal acompanhava a sua movimentação bancária. É também preciso considerar que você está inserido em uma cultura em que poupar não faz parte do dia a dia e nem é ensinado de forma programada nas escolas ou em casa. Algumas táticas, no entanto, poderão melhorar sua assertividade em busca de caminhos melhores para sua renda e vão ajudá-lo nessa busca por autoconhecimento para alcançar resultados financeiros mais perenes. Apesar de o Primo Rico não pregar que existam receitas milagrosas e passo a passo que se apliquem a todos os tipos de pessoas e suas particularidades, a organização de algumas ideias favorece muito a iniciação do não poupador na cultura do investimento. O exercício de autoanálise pode ser feito a partir de uma série de ferramentas que apresentarei nas páginas seguintes. Pois o entendimento das próprias limitações facilita a mudança concreta de atitude. Vale ainda lembrar que trilhar este caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, mas, como muitos gostam de pregar, ao contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nos mais diversos aspectos da vida. Estar bem com o dinheiro nos permite usufruir bens e coisas que vão além do essencial para sobreviver. Tornam nossa rotina muito mais prazerosa e abrem caminhos para que exploremos mais lugares, hobbies e experiências. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem diferente em família. Em um grau avançado, permite que a pessoa não dependa de emprego algum para o próprio sustento. Por conta de tudo isso, é errado entender que buscar a liberdade financeira se trata apenas de acúmulo de capital. Essa liberdade é uma meta que deveria ser traçada em paralelo à da felicidade e faz parte da realização plena de toda pessoa. As pessoas que defendem que dinheiro não faz parte disso, geralmente são as que não têm dinheiro. Em termos práticos, a fórmula matemática da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma engrenagem contínua em que o valor dos rendimentos da sua carteira de aplicações provém mais ou a mesma coisa que seus ganhos,
incluindo os fixos e variáveis de todos os meses. Quando isso acontece, é possível afirmar que essa pessoa não é mais obrigada a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio o seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir despesas recorrentes. Um mercado sem investidores. Todos que aplicam dinheiro na bolsa de valores se consideram investidores, ostentam ganhos, dividendos e operações até que o mercado entre em um compasso de baixa ou alta extrema. Nesses momentos de vales e picos, a maioria das posições de investimento, mesmo aquelas que se diziam ao longo prazo, entram em ebulição. Pouquíssimos conseguem racionalizar a situação e têm condições de operar quando a bolsa cai ou quando ela sobe demais. Seja por desejo de obter lucro rápido, por medo ou por crença em rumores, a verdade é que as pessoas, sobretudo as que operam em mercados emergentes, tendem a agir de acordo com a maioria, sob o chamado efeito de manada. Por causa desse comportamento, com certa frequência os preços das ações são insensatos. Quem afirmou isso foi o mega investidor Warren Buffett, em um artigo publicado na primeira edição em português de um dos principais guias de investimentos do mundo, O Investidor Inteligente, do pioneiro investidor norte-americano Benjamin Graham. No texto, Buffett definiu: quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street, com preços estabelecidos na margem pela pessoa mais emocional ou mais gananciosa ou mais deprimida, é difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Buffett se referia aos chamados especuladores de mercado. O que pouco se fala, no entanto, é que quase todos que operam na bolsa são especuladores, mesmo quando se auto-intitulam investidores. Como Graham explica em seu livro, uma operação de investimento é aquela que, após a análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Estudos sobre esses movimentos inesperados no mercado de ações ganham cada vez mais espaço na literatura de finanças comportamentais. Essas teorias concordam com a suposição de que preços de ativos podem se movimentar de forma aleatória, sem que em algumas ocasiões estejam de fato embasados nos aspectos financeiros da empresa negociada. O comportamento de manada ocorre quando um grupo de investidores negocia o mesmo ativo na mesma direção do mercado, em um certo período, ignorando suas próprias informações e crenças a respeito dos preços dos ativos. Um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa, Luiz Barsi, detalhou um pouco de seu entendimento sobre o assunto de forma muito didática em uma entrevista concedida a mim em meu projeto O Código da Riqueza.
Quando eu recomendo a alguém que faça uma carteira de ações de previdência, a primeira coisa que eu digo é que você tem que incorporar o espírito do investimento, o sentido de parceria. É preciso saber que não se está comprando ação pelo simples ato de compra. Você está comprando ações de um projeto que pode ser bem-sucedido. Para fazer isso, eu analiso duas características. O projeto tem que estar em um setor perene e que produz sustentabilidade. Para Barsi, o argumento de que investir na bolsa é muito arriscado ou pode levar uma pessoa à falência é puramente especulativo. O cidadão que fala isso não sabe que uma Klabin, empresa do setor de papel e celulose, tem 120 anos de existência. Muitos bancos quebraram nesse período, mas a Klabin não quebrou. Existem muitas outras empresas nesse patamar. 1. Você investe seu dinheiro, seja em fundos, tesouro, CDBs ou ações, pensando no longo prazo? 2. Você fez um investimento em um título pensando no resgate dele em uma década. No terceiro ano, o Brasil entra em crise e o valor do título começa a cair. Você o vende o mais rápido possível? 3. Você tem R$ 1.000 para investir em ações? Estudou diversas empresas e se decidiu por uma? Você olha o preço dessas ações antes de comprá-la? E isso pode influenciar os seus planos? 4. Você acredita que, além de estudo, ganhar um rendimento adequado com investimentos em fundos, ações e renda fixa, entre outros produtos financeiros, depende de sorte? Baseado nos pensamentos desses grandes autores citados anteriormente, entendi que, mesmo quando bem instruídas, a maioria das pessoas continua a olhar para o mercado de capitais com receio e prefere agir de maneira especulativa, sem avaliar o valor intrínseco das empresas disponíveis. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz um grande aporte. Tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio e após ter incorporado o sentimento de ser sócio da empresa, a sensação deveria ser de conforto e sucesso, não o contrário. Sabendo disso, entendemos que a primeira pergunta, na verdade, não passa de um pleonasmo. Todo investimento real é de longo prazo. Portanto, aquele que pode se mover conforme condições momentâneas de mercado é apenas especulativo. Se você avalia responder com sim, a segunda questão também está especulando. Sabemos que turbulências políticas e econômicas são cíclicas, especialmente no Brasil. Esse não deve ser o único fator a ser considerado no resgate de um aporte. Já o terceiro ponto exige um grau de maturidade e estudo maior do potencial investidor. Existem estratégias como o value investing. Falaremos sobre isso adiante.
que envolvem a busca por boas empresas que estão sendo negociadas a preços baixos, provavelmente influenciadas por movimentos especulativos. Mas o preço da ação, em teoria, não deve ser fator primordial na tomada de decisão de compra. Quando um investidor estuda uma empresa, reconhece seu potencial de crescimento e, por consequência, entende que sua ação também se valoriza ao longo do tempo, mesmo que esteja cara ou barata hoje. Por fim, quem responder com sim à indagação número 4 também continua no campo da especulação. Não existe sorte quando se conhece com profundidade os preceitos do produto em que se colocou dinheiro, seus desafios e vantagens comparados a outras alternativas existentes no mercado. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, diversas vezes me deparei com clientes que se consideravam investidores, mas, na verdade, nunca conseguiram sair do patamar da mera especulação. Ter dinheiro aplicado em ações não torna ninguém um especialista no assunto, pronto para tomar as melhores decisões. Mudar o mindset de uma pessoa imediatista não é algo simples. Pensar no futuro e não no lucro imediato pode ser uma tarefa hercúlea se você não tem um objetivo muito claro e não estuda o mercado para saber como e por que, em alguns momentos, ele não se comporta de maneira regular. Mas, se atuar como um investidor é muito melhor para o seu futuro, porque o mercado está repleto de especuladores. Responderei com alguns exemplos de clientes com quem já trabalhei. Eles recebiam instrumentos e opções de investimentos, mas sempre coube a eles mesmos tomar a decisão final sobre o que gostariam de fazer com o próprio dinheiro. Porém, costumavam seguir caminhos muito diferentes dos quais eu imaginava serem os mais corretos para o portfólio deles. Perfis de especuladores, casos reais. O estrangeiro. Asiático empreendedor que vivia no Brasil há algum tempo, procurou nossa equipe para fazer um aporte de renda variável, mas após poucos meses chegou furioso ao escritório, gritando que havia perdido seu dinheiro depois de ser influenciado por um dos funcionários. Nos reunimos em uma sala e explicamos em detalhes que o dinheiro dele continuava seguro, pois a queda era totalmente relacionada a uma turbulência momentânea na bolsa, e a sua carteira tinha empresas com bons fundamentos de longo prazo. Mal terminamos a conversa, ele abriu o computador no meio de todos e passou a fazer solicitações de compra, sem pensar ou estudar, pois agora entendia que qualquer ação voltaria a subir no futuro próximo. Chegou a dizer que iria aumentar suas apostas. O médico. Muito reconhecido na sua área profissional, esse médico recebia um salário muito bom e conseguia aplicar bastante dinheiro em ações todos os meses. Ele era disciplinado nos aportes, mas não na forma como lidava com seus ativos. Era apaixonado pelas oportunidades e achava que,
por já ter certa idade, investir nunca poderia ser algo de longo prazo. Para ele, o rendimento só era válido se fosse realizado no presente, e isso o fez perder muito dinheiro. O milionário foi um dos clientes mais ricos que tive, dono de mais de 50 postos de gasolina. Ele investia apenas em uma empresa, Petrobras. Se a ação caía, ele comprava mais. Se dava um salto, vendia e esperava uma nova queda. Ele não deveria fazer isso pelo valor da ação, pois o valor intrínseco da empresa mudou muito ao longo dos anos. O valor da ação poderia ser o mesmo de anos atrás e uma oportunidade, mas seu lucro era muito menor e os problemas de gestão eram claros. Não podemos comprar empresas pelo seu preço de antes e agora, pois muitas vezes o negócio já mudou tanto que esse embate entre passado e presente não faz sentido. O técnico, muito inteligente e habilidoso com exatas, esse cliente fez um curso de análise técnica de ações, que se baseia apenas em gráficos e preços dos ativos para avaliação de investimentos. Apaixonou-se pelo tema e passou a fazer operações diferenciadas, de maior risco e derivativos. Operava alavancado em muitas delas e chegou em um único dia a realizar 300 operações de compras e vendas. Ele não era ingênuo nos negócios, mas tornou-se apenas um bom cliente para a corretora, que ganhava muito dinheiro com taxas. O rendimento de sua carteira, com o passar do tempo, não superava nem de longe aportes de longo prazo, que ele poderia ter feito com o mesmo capital, mas com muito menos trabalho. Como aponta Décio Bazin em uma das bíblias de investimentos no Brasil, o livro Faça Fortuna com Ações, o especulador, mesmo que queira, não consegue se livrar do seu vício ou paixão, que é o lado especulativo do mercado. Bazin ainda ressalta que, ao contrário de que a mídia prega, os especuladores não são essenciais para a bolsa de valores, pois eles só negociam as poucas ações que já têm liquidez. Se essa liquidez não existisse, não seria possível negociar os papéis, e os especuladores que não têm residência permanente em qualquer setor do mercado financeiro estariam levantando seu capital para outro destino, pontua. Quem especula se submete repetidas vezes ao risco de ruína. Pode haver 1, 2, 10, 50 dias de sucesso, mas se no 51º o erro for muito grande, talvez não haja mais capital suficiente para retornar ao mercado no dia seguinte. Daí é que surgem os famosos e as famosas lendas urbanas da bolsa. Puxa! Eu pensei em investir na bolsa, mas meu amigo colocou 50 mil reais lá e perdeu tudo. Então vou comprar um imóvel para fazer renda. Quando o assunto é ações, eu só invisto 25% do que tenho. É muito arriscado, sou conservador. Se você for além disso, só pode ser maluco. Eu comprei ações, mas contratei também uma operação que pode garantir um preço mínimo de venda.
embora tenha custos, assim estou bem seguro de que não vou perder todo o meu dinheiro. No caminho de construção de riqueza, a especulação ingênua não pode ser espaço. É importante ressaltar que existe o especulador profissional de mercado que tem como metodologia de trabalho realizar um grande volume de operações de curtíssimo prazo. Ele é especializado e dispõe de ferramentas adequadas para que lhe conferem agilidade e controle de riscos. Ao contrário de quem especula apenas por conhecimento. Diversos estudiosos do mercado financeiro apontam que é o especulador do mercado que dá liquidez à bolsa de valores, pois é ele quem faz um grande volume diário de operações, sempre comprando ou vendendo ações. Por isso, sugiro que você avalie qual é o seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para, o mais rápido possível, tornar-se um investidor de verdade, que percorre um caminho seguro rumo ao seu milhão. Investir ou especular? Aspirante. Ainda não consegue investir. Não tem a consciência de que precisa investir o que ganha. É o famoso poupador que até pouco tempo só conhecia a caderneta de poupança. Acabou de descobrir as maravilhas do Tesouro Direto e por isso não deixa a renda fixa. Especulador iniciante. Negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações. Fica viciado no jogo. Corre risco de falência ao operar diversas vezes e, à medida que sofistica suas ações, opta por produtos ainda mais voláteis. Investidor. Nunca compra ou vende ações baseado no preço delas no momento, mas sim nos fundamentos da companhia. Não faz day trade desnecessariamente ou pretende ganhar dinheiro com operações de curto prazo que gerem custos excessivos com corretagem. Faz aportes pensando na velhice e aposentadoria. Entende o poder dos juros compostos. Anamnese financeira. Na academia, antes de começar qualquer exercício físico, precisamos primeiro passar por um exame médico. Avaliar nosso estado inicial ajuda a entender de qual ponto partimos e quais metas são realistas para nós. Traçar objetivos alcançáveis e superá-los um a um torna a jornada muito mais produtiva e faz com que novos hábitos sejam criados e tenham mais chances de se tornarem parte da rotina. De forma similar, para saber como vai a saúde do seu bolso, um dos primeiros passos é aferir a temperatura financeira e realizar a anamnese, que, na linguagem médica, refere-se à entrevista executada pelo profissional de saúde com o paciente como ponto inicial no diagnóstico do estado
de saúde dessa pessoa. Nas finanças, a reflexão sobre as perguntas a seguir tem o mesmo objetivo. Como na elaboração de um prontuário, elas vão ajudar você a identificar o que não funciona bem e quais mudanças podem ser feitas. Você está livre de dívidas? Sim ou não? Ganha mais do que gasta? Sim ou não? Consegue pagar todas as suas contas com no máximo 80% do seu salário? Tem um fundo de emergência? Possui investimentos diversificados? Tem investimentos planejados para se aposentar com tranquilidade? Quando sobra um pouco de dinheiro inesperado no fim do mês, prefere aplicar pelo menos uma parte dele em vez de gastar tudo? Diagnóstico 1. Se você respondeu não a pelo menos uma dessas perguntas, você ainda não é 100% saudável financeiramente. Você pode aparentar estar em forma, ter feito alguma reserva e pensar no futuro, mas é possível que esteja sendo instruído por alguém profissional, aquele gerente do banco ou um corretor, pouco interessado no seu real objetivo. Talvez esteja recebendo conselhos inadequados de conhecidos que pouco estudaram sobre o tema, ou até mesmo tem escolhido as ferramentas incorretas para alcançar as suas metas. Tratamento. Repense o seu mindset de forma integral. Foque em conhecimento e trace uma estratégia clara. Mas fique tranquilo, Primo Rico vai ajudar você nessa tarefa. Diagnóstico 2. Se você respondeu sim a todas as perguntas, significa que está no caminho certo para a independência financeira. Entenda que manter esse padrão de pensamento será essencial para alcançar seu objetivo final. Tratamento. Continue se adaptando aos constantes desafios, construindo uma postura antifrágil. Leia mais sobre esse termo a seguir. De investimentos. Se você imagina que daqui para frente o caminho será linear, sem altos e baixos, está muito enganado. Seu grande desafio será manter sua assertividade em alta ao longo do tempo. É importante ter consciência de que até mesmo quem acumula patrimônio pode ter dificuldade em conquistar a liberdade financeira, já que é fácil gastar dinheiro em um ritmo muito mais rápido do que se ganha. O investidor antifrágil. Na introdução deste livro, citei brevemente alguns sacrifícios que toda pessoa que almeja a riqueza terá que fazer em alguns pontos de sua trajetória. Se não de forma constante, entre eles estava algo que chamei de renúncia à fragilidade. Entender o que há por trás dessa palavra é importante, pois o ser humano tem a tendência natural de se apoiar em rotinas e repetições, com a crença de que isso o deixa no controle da sua vida. A verdade, no entanto, é que, se não somos submetidos à pressão, em geral não encontramos a motivação necessária para a ação e o progresso. Engana-se quem acredita em uma caminhada, em um especial, quando se trata de investimentos, sem perder de vez em quando. Nem debate semântico. Poderíamos simplesmente dizer que
Não ser frágil é ser forte ou robusto. Avaliando pelo lado comportamental, talvez chegaríamos à conclusão de que uma pessoa que não é frágil e consegue resistir às dificuldades da vida é alguém resiliente. O significado de progresso, porém, afasta-se da resiliência, pois essa palavra apenas denomina algo que é capaz de voltar à sua posição original após, por exemplo, um trauma. No dicionário, mudar, transformar-se e tornar-se mais forte também não é oposto de fragilidade. Dessa dificuldade de explicar o que é e não ser frágil, mas diversas esferas da vida, e principalmente nos negócios, é que nasceu o conceito do antifrágil, um neologismo criado pelo professor Nassim Nicholas Taleb, um dos maiores estudiosos sobre análise de risco e autor do best-seller Antifrágil. Na proposta elaborada por Taleb, se alguém é, por si só, forte ou robusto, não há mais nada que possa ser feito por ele, nem qualquer desenvolvimento a ser perseguido. E a antifragilidade deriva, de certa forma, dessa definição explícita de fragilidade. Ela aprecia a volatilidade et al. Ela também aprecia o tempo, e há uma ligação poderosa e positiva com a não linearidade. Tudo que é não linear em sua resposta é frágil ou antifrágil diante de determinada fonte de aleatoriedade. Por isso, entende-se que, para existir, o antifrágil necessita do caos, de tudo aquilo que está em desequilíbrio. Viver é uma sucessão constante de fatos aleatórios, acontecimentos, sensações e vontade que a todo tempo tentamos equalizar. Viver nada mais é do que estar imerso em um constante caos. Por isso, precisamos buscar a antifragilidade. Gostou dessa amostra? Compre o livro para continuar a ler. Vou deixar na descrição do vídeo o link para uma compra segura na Amazon. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou, deixe um joinha, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo audiobook. Fiquem com Deus. Amém. Aleluia.